Bem-vindo a mais um volume do mês da Maratona Assustadora. Este aqui vai ficar sombrio, então apague as luzes, sente-se e aproveite. O fantasma de Greenbrier. Este é o caso trágico de Alva Zona Hestershoe, uma jovem noiva que aparentemente morreu de insuficiência cardíaca. Depois, foi declarada vítima de assassinato pelo marido, e seu fantasma levou à condenação dele. Conhecida como o fantasma de Greenbrier, Alva nasceu e cresceu no condado de Greenbrier, Virgínia Ocidental, tendo sua vida tirada em 23 de janeiro de 1897. Inicialmente declarada morte natural, o veredito mudou depois que sua mãe, Mary Jane Hister, testemunhou que o fantasma da filha revelou como ela foi morta. Antes da tragédia, a mãe de Alva recusou-se a abençoar seu casamento com Erasmo. Stribing Troudshoe, desconfiando dele desde o início, o jovem ferreiro encantador convenceu Alva a se casar com ele em outubro de 1896, sem saber que ele cumpriu 2 anos de prisão por roubo de cavalos e teve 2 casamentos anteriores. Um acabou em divórcio por abandono e o outro após a morte suspeita da esposa, que ele disse ter sido acidente. Mesmo preocupada, a Sra. Hister não foi ouvida. Segundo o Monroe Watchman, Erasmo saiu da oficina e enviou um garoto local para verificar Alva, que foi encontrada morta no chão. Apesar do luto do condado, ele não solicitou exames extras. Ele ajudou a vestir o corpo e enrolou o pescoço dela com lenço, gola alta e véu. Testemunhas notaram que a cabeça dela estava estranhamente solta. Mesmo assim, nenhuma acusação foi feita, e Alva foi enterrada em 24 de janeiro de 1897 no cemitério metodista da Capela de Seul. Desolado, Mary Hister rapidamente teve uma visão do fantasma da filha, que detalhou como Eramus a estrangulou após se irritar no jantar. Munida dessas informações, Hister procurou o promotor do condado, que surpreendentemente a levou a sério. Após confirmar que Eramus impediu um exame médico completo, o promotor ordenou a exumação dela, revelando um pescoço quebrado e a traqueia esmagada, evidências claras de estrangulamento. No julgamento, Mary testemunhou: "Não foi um sonho. Ela voltou e me disse que ele estava louco. Ela não comeu carne no jantar. Seu pescoço quebrou na primeira junta, exatamente como ela disse." Após apenas 1 hora, o júri o considerou culpado de assassinato em primeiro grau, sentenciando-o à prisão perpétua. Uma multidão tentou enforcá-lo, mas foi impedida pelos delegados. 4 organizadores foram depois acusados. Eramis morreu de gripe na prisão em 13 de março de 1900 e foi enterrado sem identificação. O motivo permanece desconhecido, mas o caso continua sendo o único conhecido em que um testemunho fantasmagórico ajudou a condenar um assassino. A funerária do Colorado. Quando um ente querido falece, esperamos que a funerária escolhemos cuidar deles, tratar seus corpos com dignidade e respeito. No entanto, esse não foi o caso de uma funerária e dos eventos horríveis que vieram à tona. Em outubro de 2023, investigadores entraram em uma funerária no Colorado e descobriram quase 200 corpos abandonados. Alguns estavam empilhados uns sobre os outros, parcialmente cobertos por fluidos corporais, que se acumulavam em poças de vários centímetros de profundidade no chão, com moscas e larvas por todo o prédio. Restos mortais de várias idades estavam em um prédio negligenciado, sem refrigeração, na cidade montanhosa de Penrose. Investigadores acharam restos de animais e sacos de concreto dados a famílias enlutadas como cinzas falsas, fazendo-as crer que seus entes queridos foram cremados. A descoberta ocorreu após vizinhos relatarem mau cheiro vindo do prédio, próximo a uma agência dos Correios e algumas casas. Carrie e João Halford, donos da funerária, fugiram ao saber da investigação, mas foram presos depois. Agora respondem por quase 190 acusações de abuso de cadáver, além de roubo, lavagem de dinheiro e falsificação ligadas ao negócio. Promotores revelaram que a funerária Retorno à Natureza, de Colorado Springs, armazenava restos mortais em Penrose. Mensagens de texto mostraram que os Halfords estavam sob forte pressão financeira e temiam ser pegos por manipular os corpos de forma inadequada. E à medida que o número de restos mortais aumentava, um deles sugeriu se livrar dos corpos cavando um grande buraco e tratando-os com cal ou queimando-os. Em outra mensagem, John Halford falou sobre transferir um corpo em decomposição e, em seguida, pediu o jantar casualmente, dizendo que queria tomar banho porque ficou com suco de gente nele.
As autoridades determinaram que 23 dos corpos tinham datas de óbito de 2019 e 61 de 2020. Famílias que contrataram a Returned to Nature para cremação foram avisadas pelo FBI que os restos de seus entes queridos estavam entre os encontrados em decomposição. Os investigadores identificaram os corpos por impressões digitais, registros dentários, implantes médicos e DNA. Um dos corpos era de um ex-sargento do exército que deveria ter sido enterrado em cemitério de veteranos. Ao exumarem o caixão, os investigadores encontraram restos mortais de outro gênero. O veterano foi sepultado com honras militares no Cemitério Nacional de Pikes Peak. A Return to Nature, fundada em 2017, se promovia como empresa de cremações e sepultamentos ecológicos sem fluidos de embalsamamento. Os promotores estimaram que o casal ganhou Estados Unidos $130 mil em serviços de cremação que nunca foram prestados, enquanto gastavam milhares de dólares em férias, criptomoedas, escultura corporal a laser, joias da Tiffany & Company e compras na Amazon. Essa história realmente faz o sangue ferver. Avistamentos recentes do Homem-Mariposa. Os avistamentos do Homem-Mariposa em Point Pleasant, West Virginia, são bem conhecidos e já falamos sobre eles muitas vezes antes. Caso você nunca tenha ouvido falar deles, aqui vai um breve resumo. Em 15 de novembro de 1966, dois casais de Point Pleasant, Roger e Linda Scarberry, e Steve e Mary, Millett relatou ter visto uma grande criatura preta, de olhos vermelhos brilhantes, perto da área de trinitrotolueno, antigo depósito da Segunda Guerra Mundial. Linda descreveu a criatura como uma figura esguia de 2 metros de altura com asas brancas. Aflitos, o casal fugiu dizendo que a criatura perseguiu o carro deles, gritando até chegarem aos limites da cidade. Após a divulgação nos jornais locais, mais pessoas relataram avistamentos nos dias seguintes. 2 bombeiros voluntários relataram que a criatura era uma grande ave de olhos vermelhos. O empreiteiro Newell Partridge disse que, ao apontar uma lanterna para a criatura, seus olhos brilharam como refletores de bicicleta. Ele também relacionou ruídos de zumbido vindos de sua televisão e o desaparecimento de seu pastor alemão à presença da criatura. O biólogo Robert L. Smith, da Universidade da Virgínia Ocidental, observou que as descrições batiam com as do grou canadense ou shitepoke, aves grandes que podem ter se desviado da rota de migração, o que poderia explicar por que passou despercebido na região. Mesmo assim, os avistamentos continuaram e, em 15 de dezembro de 1967, a Ponte de Prata desabou, matando 46 pessoas. Pouco antes do desabamento, o Homem-Mariposa foi visto sobre a ponte e responsabilizado pela tragédia. Avistamentos do Homem-Mariposa tornaram-se raros. Porém, em 20 de novembro de 2016, perto do 50º aniversário do primeiro caso, houve um registro. Uma pessoa desconhecida ligou para a WSAZ e relatou ver o Homem-Mariposa ao dirigir na Rota 2 em Point Pleasant. O homem, recém-chegado à cidade, pareceu conhecer a lenda só após tirar 3 fotos do lendário críptido. As fotos foram recebidas com ceticismo, com alguns acreditando que foram produzidas com a intenção de reacender o interesse no mito do Homem-Mariposa. No entanto, havia outros, incluindo muitos moradores locais, que acreditam que isso é uma evidência fotográfica da criatura evasiva. Queremos saber se você já teve experiências com o Homem-Mariposa ou já visitou a região. Os sapatos, de Narigudo George. Com o recente hype em torno de Ed Gein e seus artefatos horríveis feitos de pele humana, decidimos explorar um caso que antecede Gein por muitos anos. Caso de um famoso fora da lei cuja pele virou um par de sapatos. George Parrott, chamado Narigudo George, foi um fora da lei e membro de uma gangue de ladrões de cavalos e assaltantes de trem no fim do século XIX em Wyoming e Montana. Ele recebeu o apelido por seu nariz proeminente e ficou infame nos territórios do Oeste por suas atividades criminosas. Em 1878, Parrott e sua gangue tentaram roubar um trem da Union Pacific perto de Medicine Bow, Wyoming. O plano deu errado e 2 policiais, o delegado Robert Widowfield e o detetive da Union Pacific Chip Vincent, rastrearam a gangue até um esconderijo perto de Elk Mountain. Quando os policiais chegaram, Parrott e seus homens os emboscaram, matando-os e enterrando em uma cova rasa. O assassinato chocou a região e iniciou uma grande caçada humana.
Parrott cometeu crimes por anos até ser capturado em 1880 em Miles City, Montana, após se gabar embriagado de ter matado 2 policiais. Ele foi extraditado para Wyoming, julgado em Rawlins e condenado à forca. Enquanto aguardava a execução, George tentou escapar da prisão atacando seus guardas, mas a tentativa falhou. E quando os moradores da cidade souberam disso, eles invadiram a cadeia. Em 22 de março de 1881, eles o arrastaram para fora e o lincharam em um poste de telégrafo em Rawlins. Foi após sua morte que a história tomou um rumo macabro. Dr. Thomas Mackey e seu jovem assistente, Dr. John Eugene Osborne, que depois foi governador de Wyoming, reivindicaram rapidamente o corpo do fora da lei para estudo médico e realizaram uma autópsia, supostamente para estudar o cérebro de um criminoso. Mas parece que eles tinham um plano muito mais grotesco para os restos mortais do fora da lei. Serraram o topo da cabeça dele, guardaram como souvenir e depois usaram como cinzeiro e porta-canetas. Osborne então fez algo ainda mais perturbador. Ele esfolou o corpo e mandou curtir pedaços da pele do papagaio para fazer couro, com o qual encomendou um par de sapatos e uma pequena bolsa médica. Os sapatos foram então feitos sob medida e usados por ele mesmo, e supostamente ele os usou em sua posse como governador. O corpo de George foi preservado por décadas, e seu crânio acabou, depois, com uma família de farmacêuticos de Rawlins. Na década de 1950, trabalhadores encontraram um barril de uísque com ossos atrás de um prédio em Rawlins. A calota craniana encaixava nos restos mortais, confirmando que eram de George. Hoje, o nariz grande, a máscara mortuária de George, a calota craniana e os infames sapatos feitos com sua pele estão em exibição no Museu do Condado de Carbon, em Rawlins, Wyoming. Uma relíquia arrepiante da brutal e estranha justiça do Velho Oeste, falando em Velho Oeste. Temos um canal no YouTube com TJ, nosso incrível colega, chamado Pegadas da Fronteira, onde tratamos de tudo sobre o Velho Oeste. Confira na descrição abaixo. Assassinatos a machado de Villisca e Casa Assombrada. Os assassinatos a machado de Villisca aconteceram em Villisca, Iowa, na noite de 9 de junho de 1912 e seguem como um dos crimes não resolvidos mais famosos dos Estados Unidos da América. Naquela noite, Josias e Sarah Moore participaram de um programa na igreja com seus 4 filhos, Hermano, Catarina, Boyd e Paulo, e convidaram as vizinhas Lena e Ine Stillinger para passar a noite. Após a meia-noite, um agressor desconhecido entrou na casa e matou as 8 vítimas enquanto dormiam. Uma vizinha encontrou a cena horrível no dia seguinte, cortinas fechadas, espelhos cobertos e o machado de Josias usado no crime. A investigação rapidamente se transformou em caos quando moradores e repórteres invadiram a cena do crime, destruindo evidências. Os suspeitos eram o reverendo George Kelly, que confessou mas foi absolvido, e o senador estadual Francisco F. Jones, que tinha rixa com Josias, mas não foi acusado. Os investigadores também analisaram andarilhos e assassinos em série como William Mansfield e Henrique Lee Moore. Porém, perícia ruim e corrupção impediram a solução do caso. Por anos, Villisca viveu sob suspeita, questionando se o assassino ainda estava entre eles. Em 90 anos, a casa na Rua Leste, 2 número 508, teve 13 donos e ficou muitas vezes vazia. Inquilinos dos anos 1960 e 70 fugiram após eventos estranhos. Um inquilino teria entrado em transe enquanto cozinhava e depois acordou com uma faca na mão. No início dos anos 1900, a casa estava em mau estado, até que Martha e Gavin Lynn a restauraram como um museu histórico, recriando exatamente como naquela noite fatídica, sem eletricidade nem encanamento. Agora aberta ao público, a Casa dos Assassinatos a Machado de Villisca atrai milhares de visitantes e investigadores paranormais. Visitantes relatam pontos frios, passos, sussurros, objetos se movendo e figuras sombrias, além de uma energia pesada e opressiva em toda a casa. Em 7 de novembro de 2014, um investigador paranormal de 37 anos de Wisconsin esfaqueou a si mesmo no quarto que já foi das irmãs Stillinger. Depois, afirmou não lembrar do ocorrido e disse que tentava provocar os espíritos. Por fora, parece apenas uma casa comum e modesta do meio oeste, mas por dentro carrega o peso de um mistério centenário. Gostaria de saber se alguém aqui já visitou. Então é isso para este vídeo. Obrigado por assistir, durma bem e nos vemos amanhã.